Mas o nosso assunto é a guerra contra a abstenção no segundo turno, que inclui adoção de transporte público gratuito, adiamento de feriado de 2 de novembro. Tem candidato que quer que o eleitor vá e tem candidato que acha bom que o eleitor fique em casa mesmo. Como é que isso pode definir a eleição de domingo, domingo próximo, Renato? Bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Carlinha. Bom dia a todo mundo da Band News. Olha, me parece meio óbvio que em qualquer eleição o Estado deveria fazer a força possível, dar os incentivos, garantir gratuidade, mudar feriado, para que todo mundo possa votar. Afinal de contas, Megali, vale lembrar que votar não é apenas um direito, votar é uma obrigação. E se o Estado obriga determinada situação, é natural que ele dê as condições para que a democracia possa ser exercida de forma igual entre todos os eleitores. O que a gente está vendo aqui nessa eleição? Um interesse maior pelo comparecimento, incentivando a democracia, ou um interesse mais específico para que cada grupo que melhor interesse para uma candidatura compareça às urnas? As duas coisas. O que nós temos visto é que, se de um lado governadores mudando a data do feriado, passando o feriado para o dia 14, para que o eleitor não faça o... Como é que eu vou dizer isso? Para que o eleitor não falte no dia da eleição, porque virou um feriadão. Para que o eleitor, em especial os servidores públicos, emendem lá com o feriado do dia 15 de novembro. Isso favorece Jair Bolsonaro, na medida em que é ele que domina os eleitores mais ricos. E que bom que se mude a data do feriado. Todos os eleitores têm que votar. Por outro lado, nós estamos vendo uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que incentiva a gratuidade no transporte no dia da eleição. Isso faz, na prática, com que os eleitores mais pobres tenham mais acesso ao voto. E isso favorece, sim, o eleitor do Lula. E que bom que os eleitores mais pobres, que têm um custo maior para ir votar, que têm menos dinheiro para tirar do bolso, passem a ter condições de que o seu voto valha tanto quanto o voto das pessoas mais ricas. Eu estou dizendo isso porque o fortalecimento da democracia passa não em favorecer uma parcela dos eleitores ou em outra parcela dos eleitores, mas sim o acesso de todos à urna eletrônica. É uma pena que a vontade aí das candidaturas sejam mais seletivas, né? Olha, eu quero que para o meu perfil de eleitores seja facilitado a ilha do voto e do adversário não. Não pode ser assim. O direito de votar tem que ser garantido para todos os 156 milhões de brasileiros que têm condições de votar no segundo turno. E o fortalecimento da democracia depende justamente desse conceito, né, Renato, de todos os votos valerem a mesma coisa, como você está dizendo. E o que a gente viu no primeiro turno foi uma situação muito diferente, que é a seguinte: depois do fechamento de urnas pelo país, a gente teve muita fila ainda em outros locais de votação, né? E o que a gente teve como palavra do Tribunal Superior Eleitoral? São votos que não mudariam as coisas, né? Um número pequeno e tal. Quer dizer, a pessoa que estava na fila sente que o voto dela valia menos, né? Não foi uma situação ideal. Isso não é bom para a democracia, porque a gente vai ter um segundo turno agora e vai ter novamente o teste da biometria. Carla, tinha gente votando ainda no Rio de Janeiro e a eleição já estava definida. Uhum. Já estava definido que no Rio de Janeiro o governador estava reeleito, já estava definido que haveria segundo turno na eleição presidencial e mesmo assim essa pessoa, mesmo com essa afronta, com essa torta na cara do TSE, as pessoas insistiram para votar. O povo brasileiro é admirável. Mas será que vai no segundo turno? Depois disso tudo, né? De todo esse sacrifício? Historicamente, Carla, você tem uma abstenção maior no segundo turno do que no primeiro. Isso acontece por algumas razões, né? Você não tem toda uma mobilização de voto para os deputados
e não são todos os estados que têm eleição para governador. E a máquina que leva essas pessoas a votarem é mais forte quando, além de presidente, você também está votando para o governador. Nesse segundo turno, nós temos aí 52% dos eleitores que moram em estados que terão também segundo turno para governador. Na última eleição de 2018, a abstenção do primeiro para o segundo turno cresceu aí em 0,97%. Nós já tivemos abstenções que chegaram a 3,5%, o maior histórico de abstenção que o Brasil já teve. Mas o importante é entender que o direito ao voto vale para todos, e é papel do TSE garantir não só o direito ao voto, como as melhores condições de votação. Na última eleição, abstenção no primeiro turno, 20%, no segundo turno, 21,5%. O mesmo aconteceu em 2014, e é isso que o Renato disse aí. A tendência é que as pessoas compareçam menos no segundo turno.